Arroi e bem-vindos a mais um Conversa na Fogueira do grupo Arroi Art Study. Além deste canal, nós temos um grupo de Facebook onde estudamos arte, que vocês podem conferir aqui na descrição. E nós iniciamos esse Conversa na Fogueira como uma maneira de abordar assuntos pertinentes a ilustradores, a pessoas que trabalham dentro da ilustração com pintura digital, com animação, com modelagem 3D, enfim, coisas comuns a artistas. Nos primeiros vídeos, assistam aqui, o Marcelo comentou sobre, por exemplo, o que fazer quando você está muito atarefado ou atarefada e não tem tempo para fazer seus projetos pessoais ou para fazer commissions, enfim. Também falou sobre a vontade de desistir, que aparece nas crises, como manter o pique, e como manter o foco, enfim. E eu trouxe para vocês algumas dicas, algumas ferramentas que podem ajudar vocês e complementar todo esse material que já foi trabalhado aqui no canal. Vamos lá! Pinterest, ele é um site de curadoria de imagens, para aqueles que não conhecem, e costuma ser utilizado para as pessoas guardarem desde dicas de beleza, inspiração, até artes e referências, tutoriais. Então tem muito material voltado para desenho, animação, e é possível, por exemplo, fazer pastas para cada tipo de tema que você quer ter na sua conta, podem ser privadas ou públicas, e é muito bacana. Por exemplo, eu tenho vários projetos pessoais, então eu tenho pastas para cada um dos projetos e eu jogo em cada uma delas as inspirações e tudo que eu quiser. Também tenho pastas de referências, tutoriais, anatomia, é uma festa. Ele é muito bacana porque depois de um tempo procurando referências, procurando imagens e tal, você se sente um pouquinho mais inspirado e vê tudo organizado, é bem legal. Então fica aí a primeira dica, o Pinterest. Temos também o PeerRef, ele é um programa não é um site, ele pode agregar imagens também e ser usado, por exemplo, em conjunto com o Photoshop ou o seu software de costume, e ele arranja as imagens num quadro. Os atalhos são bem simples, a interface é minimalista e acaba se tornando um pouco melhor do que softwares que a gente costuma usar para jogar as referências, o Windows Explorer, até o Adobe Bridge, eu acho, porque fica tudo numa tela só e essa tela pode ser mexida, enfim, eu achei muito mais prático do que ficar jogando referência, por exemplo, dentro do Photoshop, etc. Ele foi recomendado pela Louisa McAllister, do estúdio Two Minds. Ela também tem grupos de estudo no Facebook, Two Minds Lab e o Desafios Two Minds, recomendadíssimos para quem está começando, intermediários, avançados, que já devem conhecer, mas enfim, fica a recomendação. Saiba como os profissionais que você admira trabalham e exatamente mesmo como funciona o processo de criação deles, com quais etapas que eles costumam trabalhar dentro de cada tipo de projeto. E saiba também como é a rotina de trabalho dentro das empresas que você admira, as empresas que você vê como objetivo. Não entre em desespero se você não tem inspirações, se você não escolheu empresas, porque escolher esse tipo de coisa, saber qual é o seu caminho, os seus objetivos, já é difícil e é um grande passo para a carreira. É algo fantástico de se fazer como iniciante. Separar um tempo, como o Marcelo falou mesmo no vídeo sobre estar muito atarefado e chegar em casa desanimado e cansado e ter pouco tempo para trabalhar nos projetos pessoais. Você não precisa necessariamente estar desenhando sem parar no seu tempo livre. Você pode, por exemplo, fazer uma pesquisa mais gostosa, usar o Pinterest, como eu te disse, pesquisar artes bacanas, descobrir quem são os artistas e você já começa a traçar o seu caminho e falar, gostei desse, gostei do outro. Uma das minhas inspirações, por exemplo, dentro de algo que eu ando estudando muito, a arte conceitual de personagens, cenários, que eu preciso de mais exemplos no portfólio, é o Matt Rhodes. Trabalhou como artista, eu espero ter pronunciado o nome dele corretamente, ele trabalhou como artista conceitual nos Dragon Age. Se você conhece o universo dos jogos Dragon Age, da BioWare, e Mass Effect também, você entrou em contato com as artes dele. Ele é um storyteller maravilhoso e não tem casamento mais gostoso do que storytelling com concept art. Isso é uma ponte para a próxima dica, que é dividir o seu trabalho em fases. Fazendo essa pesquisa com os profissionais que você admira, tá perguntando para eles, isso te ajuda a definir as etapas do seu trabalho, quando você manda um orçamento para um cliente. Não tenha medo de orçamentos. Também pesquisar modelos para eles é bacana, modelos de contrato desde cedo.
já desmistifica muitos medos e muito da ideia de que isso é complicado, de que é ruim, enfim. Proteger sua arte, se proteger é muito legal e a dor de cabeça é muito menor do que se seu trabalho der treta. Então, ficou uma dica 4,5 aqui, que é pesquisar modelos de contrato e modelos de orçamento. Mas, enfim, voltando à divisão do trabalho por fases, isso é bacana porque você sabendo quanto tempo você passa, por exemplo, numa fase de pesquisa, depois na fase de RAFs, né, de rascunhos iniciais, roughs, e depois desenvolvimento, finalização, fechar os arquivos, salvar no formato, enfim. Você pode usar ferramentas online como Toggle, é um site que marca o tempo e dá um nome para cada atividade. Você pode escolher, customizar, né? Enfim, por projetos, por clientes e tal. Ele é bem versátil, bem bacana. Ele costuma ser utilizado em escritórios. A próxima dica é básica, é o clichê, ela tem que estar aqui, gente. Carreguem um sketchbook. Eu gosto do formato A5 ou desses pequenininhos. Esse aqui é um dos meus sketchbooks mais antigos. Ele usei na faculdade, enfim, tem ideias para várias coisas. Não dá para vocês verem, eu tô só folheando porque eu gosto, a textura é bacana. Tá super apagada, mas eu gosto desse formato porque é portátil, cabe na mochila, cabe na bolsa, às vezes não é tão... um A4 não dá tão certo. É um sketchbook genérico, tá? E uma dica para vocês montarem um sketchbook, se vocês precisam de algo simples, é comprar folhas da gramatura que vocês quiserem e levarem para uma gráfica e pedirem uma espiral. Acabou, sketchbook montado. Isso pode ser feito também com desenhos antigos que você tem em sulfite por aí, muito espalhados. Eu tô juntando a minha pilha para organizar todos e espiralar num lugar, então fica tudo num lugar só, não fica espalhado, não precisa de pasta e nada, eu acho digno. Sem falar que é mais barato, então não só tem a parte bacana de você escolher exatamente o tipo de papel que você quer, se você quer usar sulfite eu recomendo a gramatura 90, 75 costuma ser a comum que a gente encontra mais por aí. É relativamente transparente, a 90 já tem um pouquinho mais de resistência, bem bacana de desenhar. Próxima dica, também tem um pouquinho a ver com sketchbooks, achem aplicativos bacanas tanto para diversão quanto para iniciar projetos. Eu encontrei aplicativos não só para smartphones, né, para iPad, costuma ser o que a gente pensa primeiro, mas encontrei para 3DS também. O nome do aplicativo para 3DS é Colors Live ou Colors 3DS, você vai encontrar assim, ele mudou de nome, ele tá entre 10 e 15 reais na eShop, vale a pena, o tempo que você passa jogando nele é enorme, e eu juro pra vocês que eu geralmente, quem me conhece, quem conhece a Anne Baroni, eu tô quase sempre comentando sobre esse aplicativo. Ninguém me patrocina, ninguém me paga, mas eu costumo usar para todos os meus trabalhos como base, porque é muito legal fazer o thumbnail inicial, a miniatura nele e depois partir para o Photoshop. Tem algumas reviews dele para quem tiver interessado, posso deixar aqui na descrição. E para iPad eu recomendo o Ibis Paint X, ele é gratuito, pode ser pago para desbloquear algumas funções, mas gratuito ele já funciona muito bem. Complementando a dica dos aplicativos também, vocês podem se alimentar com stylos diferentes para mexer neles, porque desenhar com o dedo realmente é um pouquinho mais difícil, depois que você mexe com elas a coisa fica um pouquinho mais gostosa. Essa aqui eu vou comentar muito rapidinho, eu comprei num site super caro que só tem produtos originais, chama AliExpress. Ela tem uma ponta que parece uma agulhinha de crochê e esse disco, então ela chega perto de imitar uma ponta de um stylus original, assim, que a gente vê para iPad, enfim, mas esse disco evita que ela arranhe a tela. No caso, como esse produto é ar original, toda vez que eu mexo com essa ponta, o disco cai. Então, eu descobri que ela tem esse outro lado de metal e no final acabou se transformando na minha stylus predileta. Essa parte aqui é muito bacana, né? Diferente do comumente a gente vê estalos com a ponta de borracha, eu acabei gostando mais de usar essa aqui. Mas se vocês quiserem comprar pirata em sites como Amazon ou as piratas
daquele site lá, Apple, também pode comprar, não precisa ser essa aqui de altíssima qualidade. É isso então, gente, espero que vocês tenham gostado, e acho que o vídeo ficou super longo, que ótimo. Alguns desses temas podem ter parecido muito básicos, que vocês já conhecem, enfim, mas foi um vídeo introdutório. E se existe qualquer coisa que ficou um pouco confusa, ou se existe um dos temas que vocês querem ver sendo expandido pela equipe, ou alguma coisa nova que não foi mencionada aqui, deixem nos comentários. Venham também para o grupo do Facebook Arroy Art Study, onde estamos compartilhando dicas de arte, referências, até vaguinhas bacanas para o pessoal da área, para ilustração, animação, enfim. E fiquem atentos para mais vídeos. Então esse é mais um Conversa na Fogueira e até mais. Obrigada, pessoas. Saiba como os profissionais que você admira e as empresas que você vê como um objetivo de Não. Vamos lá. Meu quarto tá desmoronando. Aqui, ó. Eu não sei o que é esquerda e direita. Aqui. Eu não sei ir pra cima e pra baixo também não. Gente, visão espelhada não é pronto. O Marcelo andou comentando nos últimos vídeos. Vejam-os.